Fala galera, meu nome é Evair Viana, estamos aqui com a estreia, a grande estreia do nosso Resenha de Arquibancada e convido vocês para toda essa viagem que nós entraremos a partir de agora. Você é nosso convidado e eu quero você junto com a gente. Está aqui comigo o nosso querido Cleiton Passos Maia, conhecido como Cleiton Pombo. E aí, galera, beleza? Vamos aí, primeiro Resenha de Arquibancada nesse sábado, dia 14. Primeiro deles, falar muito de Mundial de Clubes, né, velho? Futebol. Futebol é a nossa área, né? Futebol... A gente respira futebol. Exato, desde me conheço por gente. Então, convido você a vir a assistir o nosso primeiro Resenha de Arquibancada. Se inscreve no canal da gente, aqui na Rádio Mídia On. E é isso, cara. Vamos pra cima, vamos falar muito de Mundial, dos 3 cariocas que... É isso aí. Ó, vamos recapitular aqui. Nós temos o site que é a radiomedia.com.br. Exato. O Instagram, Rádio Mídia On. Rádio Mídia On. E temos também a página no YouTube, né? YouTube, Instagram é e o nosso WhatsApp, né? Que é o 91485-1246. Que vocês vão encontrar essa cara aqui dessa pessoa. Misericórdia. O meu Instagram é o Pombo 1982 e o seu, Evair, qual que é o seu Instagram? Evair Viana Oficial. Então vamos com a gente, vamos falar muito de Mundial de Clubes, que estreia amanhã, dia 14, com Palmeiras e Porto. É isso aí. Bom, nós já temos estreia hoje. Palmeiras e Porto começa essa jornada. Os clubes todos brasileiros já estão todos lá, né? Já chegaram nos Estados Unidos. O Fluminense foi o primeiro a viajar. O Palmeiras foi agora, foi ontem. Até teve recepção na sexta-feira, teve aquela recepção toda e tal. O Flamengo também já foi, e o Fluminense, e o Botafogo no caso. E o Flamengo fez aquele Aeroflá que lotou volta do ônibus e a galera foi para prestigiar os jogadores. O Palmeiras tinha os jogadores que estavam envolvidos com a... Oh, meu Deus. Com a seleção brasileira e com os outros países, né? Que tava data FIFA, aí teve todos os que estavam com a seleção na seleção, agora já estão no Mundial, viajaram para o Mundial. Deixa eu entender, os jogadores que estavam na seleção, porque teve data FIFA Sim. agora, recentemente, né? Sim. E aí os jogadores que estavam na seleção, a delegação do Palmeiras esperou esses jogadores para voar com eles. No caso, o Gustavo Gomes, o zagueiro e o Estevão. Entendi. Isso foi só o Palmeiras que teve... Não, teve os jogadores do Flamengo. Certo. Até o Gerson está saindo do Flamengo, está indo para o Zenit até. E o Botafogo, acho que o Botafogo não foi ninguém chamado. E o Fluminense também não teve, só esses os jogadores mesmo. O Palmeiras e o Flamengo. Flamengo, exato. Ó, cara, por que eu tô tão nervoso assim, né, velho? Eu acho que é porque é a estreia, né? Acho que é o primeiro, então. Tem um detalhe interessante sobre esse Mundial que eu gostaria de trazer com vocês e convidar vocês também para participarem disso daí. Deixa aqui no 91485-1246 a sua mensagem, vem para o nosso Instagram, vem para o nosso YouTube, vem para o nosso WhatsApp também, para o site da rádio. Para que a gente consiga interagir, a nossa ideia é sempre interagir com vocês. É o seguinte, é muito interessante o que o presidente da FIFA está fazendo de esforço por esse Mundial. Para levar o Cristiano Ronaldo, né? Para tentar levar o Cristiano Ronaldo. Ele quer as principais estrelas do futebol mundial no Mundial de Clubes. E não importa como, aumentou a premiação do 40 milhões para o campeão. O campeão vai ganhar 40 milhões de dólares. Dá mais ou menos 120, 125 milhões de reais. Mais ou menos. É muita grana. Nossa, 500 mil já resolvi a minha vida já. Não, e um detalhe, Pombo, ele soltou uma nota dizendo que os clubes tinham que colocar a força máxima nos jogos, todos os clubes.
E essa resenha dele aí foi parar no ouvido dos treinadores, dos clubes europeus, né? Do Guardiola, né? Pepe Guardiola disse assim, meu... E como que eu vou fazer, então? Quer dizer que o presidente da FIFA vai determinar qual é o melhor time que eu vou colocar no campo para jogar? Não, Se eu tirar o Haaland, Exato. ele vai querer que eu coloque o Haaland de volta no clube, Não, no time, então? no caso, tem todo o sistema tático e ele coloca... E o presidente não tem que meter o bedelho, é o treinador que escala, é o treinador que resolve as coisas lá do time, então não tem como, né? E ele não é nem o presidente do clube, ele é o presidente da entidade. Da entidade que está promovendo o campeonato mundial, então... Mas, né, vamos nos apoiar na boa fé. Vamos dizer que ele está tendo uma ótima fé com esse Mundial para que ele seja muito bem realizado. Porque no caso... os clubes. Porque no caso agora vai ser de 4 anos, né? Igual 1 ano antes da Copa do Mundo. Sim. Esse é um experimento, igual quando foi em 2000, que o Corinthians foi o campeão até... E o pessoal fala que não é. Mas é o primeiro da FIFA. Que os anteriores a FIFA não fez. Então, para a FIFA é a partir de 2000 para frente. De 2000 para trás, não. Reconheceu alguns times, alguns títulos, mas até então, no 51 do Palmeiras, não foi. Eu tenho uma pergunta para você. Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta. Eu quero que você comente com a gente. Daqui a pouco. Espera aí. Aguenta. Você também aguenta. Vamos dar continuidade aqui. Aí esse Mundial, ele nasceu quando? Em 2000 ou antes de 2000? Feito pela FIFA, foi em 2000. Antes de 2000 para trás, era aqueles intercontinental. Então agora mudou apenas o molde. O molde, o formato do campeonato. Antes enfrentava o campeão da Europa contra o campeão da América do Sul. Eles se enfrentavam num jogo único e determinava quem era o campeão do Mundialito, né, que o pessoal falava. Isso antes de 2000? Isso antes de 2000. De 2000 para frente é considerado mundial. De 2000 para trás, não. Entendi. Por isso que o Palmeiras brigou lá. Na época, o José Blatter que falou que deu essa honraria para o Palmeiras, só que não é considerado. A FIFA não considera. E você considera o Palmeiras é campeão mundial ou não? Cara, a gente vai tocar os palmeirenses. Mal começou a resenha, tá tocando os palmeirenses já. Essa pergunta fica aberta para você, torcedor, participar do Resenha de Arquibancada. Vai lá no WhatsApp, vai no Instagram, vai no YouTube e deixa o seu comentário. Briga, elogia, faz o que você bem entender, porque aqui quem manda é você. Você que manda. Nossa. Vamos lá. E depois de 2000, então, vamos lá. Começou com 2000, né? Pela FIFA. Pela FIFA. Antes era Copa Toyota. Era Copa... exato, isso que eu ia falar. Ele falou, oh meu Deus, era a Copa Toyota, que é a Toyota que detendia os direitos, né, do Mundial, no caso, né, tanto que enfrentava o campeão do Sul, da América do Sul, e o campeão europeu. Até depois de um tempo que começou a entrar a Oceania, a CONCACAF, no caso, aí sim eles começaram a entrar para poder agrupar. Agora sim, no Mundial de 2025, que é esse agora, o Super Mundial, que tem todos os continentes, né, os campeões de todos os continentes. Campeão africano, campeão da América do Sul. Aí pegaram, acho que desde 2021 para frente, os campeões. Tanto que tem o Boca, tem o River, que está representando a América do Sul também, e além dos brasileiros. E cabe aqui um comentário. Esse comentário é particular. Sim. Para mim, independente de quem foi campeão ou não, antes desse ano de 2025 agora, dessa primeira edição, desse primeiro molde do campeonato, eu acho que méritos para todos eles. Sim. Enfrentou um adversário que não é do seu continente, então você já é campeão. Seja na final ou seja antes da final, enfim, não interessa. Ponto. Não, isso é particular meu. Sim. Mas, para mim, Evair, o melhor molde para um Mundial de Clubes está sendo inaugurado esse ano. No caso, hoje, no sabadão. Então, o ano de 2025, para mim, fica marcado como o primeiro ano
o primeiro ano do molde perfeito para um Mundial de Clubes. Porque, no caso, o Mundial de Clubes vai enfrentar todos os campeões de todos os continentes, para mostrar quem é o melhor do mundo. Campeão clube, no caso, né? Qual é o clube maior do mundo? No caso, entre eles, o Real Madrid, tá? Para mim, eu acho que é o favorito. Todo mundo coloca o Real Madrid como favorito, isso aí não normal. Mas tem o Inter Miami, que acho que vai ser gol golfinho, sabe? Assim, sai um pouco, faz uma gracinha e desce, sabe? Mais ou menos assim. Porque tem o Messi. Até então, o Inter Miami foi fundado em 2018. E a maior contratação dos caras é o Messi. É o Messi. Então, por isso que você falou que o presidente, o Fantino, ele quer isso, porque tem o Cristiano Ronaldo, quer o Cristiano Ronaldo, então o Messi está lá já, vai defender o Inter Miami. E foi convidado, né? E foi convidado. O Inter Miami foi convidado pelo Fantino. Na verdade, assim, o Fantino tinha alguns clubes dos Estados Unidos para escolher como o clube do país anfitrião. Sim. Mas aí, dentre esses clubes, escolheu o Inter Miami. Porque o Messi está lá. O Inter Messi Miami. Porque o Inter Miami, acho que não sei se é 30% ou é 40% que o Messi tem. Tudo que o Messi está venda das coisas relacionadas ao Messi, sim, o clube lucra e o Messi também lucra. É normal, né? Rendi, não plata, quero plata. Faz parte, né, Vai meu meu amigo? plata. Se você quer audiência, você Exato, tem exato. o cash aqui, ó, no bolso, você vai lá e contrata. E aí, o formato desse Mundial de Clubes, eu acredito que precisa ser ainda aprimorado. Sim, tem muito clube convidado, tem muito clube que acabou entrando, não por ser o campeão do Intercontinental ou não. fazer parte do Intercontinental. Acabou se classificando porque foi o campeão nacional. Sim, isso que eu ia falar. Né? Abre muita aresta para esses outros clubes, que não é demérito nenhum para você ser campeão de um campeonato em nível nacional. Exato. Você precisa ser muito bom. Quando o primeiro campeonato de 2000, o primeiro campeonato da FIFA de 2000, tinha o Vasco, que tinha sido campeão em 99, da Libertadores. Acho que foi o Palmeiras que foi Libertadores em 99. Acho que deu uma o Palmeiras. E aí, 2000, acho que foi o Vasco. Ô, Pombo, você é a enciclopédia desse podcast. É verdade. Cara. Então, enciclopédia, adorei isso. Então, aí em 99, o Corinthians tinha sido campeão brasileiro. Tinha sido 98 e 99. Por isso que o Corinthians foi convidado. Tanto que o Vasco também foi convidado, que o Vasco foi campeão brasileiro em 2000. Aproveitando esse gancho aí que você está falando, eu queria fazer uma pergunta para vocês, nossos ouvintes, nossos telespectadores. Pessoal do YouTube. Eu posso perguntar já? Pode. Eu não estou aguentando, eu já vou acabar perguntando. Pode perguntar. Mas, vem pra gente, segue a gente no YouTube, no Instagram, segue a rádio, ouve a nossa rádio, porque ela é fantástica, é um novo jeito de fazer rádio. Você vai adorar, vai adorar. E a pergunta que eu quero fazer, que eu quero que você venha comentar aqui no YouTube, no Instagram, no site, é o seguinte: eu já perguntei se o Palmeiras foi ou não campeão mundial em 51. E o Corinthians em 2000? Foi ou não foi campeão mundial? Foi campeão mundial porque foi pela FIFA. Peraí. Então você está falando que a FIFA disse que o Corinthians foi campeão mundial. Tá documentado, meu querido. Tá lá, preto no branco, não verde no branco, preto no branco. Mas o Palmeiras em 51 também recebeu essa notificação, né? Sim, mas como é pela FIFA, tornando frisar, como era pelo torneio pela FIFA, então o Palmeiras pode até ter essa honraria, mas só que não é considerado. Pela FIFA. Pela FIFA. Entendi.
de 2000 para frente que a FIFA considera. Entendi. Tanto que os campeonatos de 92 e 93 pelo São Paulo, que o São Paulo ganhou, não eram considerados. Tanto que você vai no site da FIFA, tem um título do São Paulo só. Isso que é 2005. Isso dá uma polêmica, Nossa, meu amigo. Pior você, tricolor, que está nos acompanhando. Vocês são tricampeão dos mundiais? Eles vão falar que sim. Mais do que traição, mais do que traição. Vapor. É a polêmica do campeonato mundial, meu amigo. Porque cada um puxa a sardinha pro seu lado. Quem não foi, quantos tem, quantos não tem, e por aí vai. A Brasil afora, mundo afora, digamos. Porque se você for analisar, se você pegar de 51 para frente, Fluminense ganhou, Vasco ganhou, Corinthians ganhou, Flamengo ganhou, o próprio Fluminense ganhou, Botafogo ganhou. Então, se for parar para pensar, esses 4 que estão no Mundial, que ganharam os Libertadores, né, consequentemente, né, no caso, o Palmeiras em 2021, o Botafogo ano passado, o Fluminense em 2023, o Flamengo em 2021, 22, na verdade. Então, esses times estão credenciados para ir para o Mundial e estão no Mundial já nos Estados Unidos. Então, se for para pensar, se for para dar essa honraria para o Palmeiras, tem que dar para esses times que eu comentei aqui. É verdade, hein? Agora, vamos lá. Pegando esse assunto histórico aí do Mundial, que é muito bacana, muito interessante, o Mundial é muito rico em história, muito rico em história. É algo que mexe com o ser humano, né? Quem é o melhor? O futebol é o... Quem é o melhor da rua? Quem é o melhor da cidade? Quem é o melhor do estado, do bairro, do país, do mundo? Quem é o melhor do mundo? Então, isso mexe muito com as pessoas, né? Mas, mudando um pouquinho esse cenário, trazendo aqui para 2025, vamos falar um pouquinho desse novo Mundial 2025? Vamos. A gente começou a conversar falando que os clubes brasileiros já estão lá, né? Sim, então. A estreia de brasileiro... É amanhã. No caso, hoje mesmo, sábado... Amanhã e sábado. Não, na verdade, sábado hoje. Tá estreando o Palmeiras. Certo. E o Palmeiras vem forte? Vem, cara. O Palmeiras já vem há anos com o Abel Ferreira, né? Abel Ferreira. Amassando, né, meu? Muito. Nós, como corintianos, infelizmente, ele está muito... Então, o quê? Vai fazer 5 anos que ele está no Palmeiras já, o Abel Ferreira. Então, Abel Ferreira. Então, tem os caras de confiança, o Gustavo Gomes, zagueiro, o paraguaio, o Rafael Veiga. Então, o Estevão, que vai jogar o Mundial, depois vai para o Chelsea, acho que foi uma das maiores vendas do Palmeiras, que é o Estevão. Tinha o Endrick, né, que foi primeiro, que foi lá, tá no Real Madrid, e não vai jogar porque está machucado. Ele tá machucado. Não sei se recuperou a tempo, mas provavelmente não vai jogar. Acho que agora é o Xabi Alonso, que é o técnico no Real Madrid. Do Real Madrid. Né? Ele saiu do Bayern, Bayer Leverkusen. A voz do Alei falou comigo. Ai, que voz linda, sério. Obrigado, diretor. O Fernando Oliveira, grande locutor. E o Ancelotti está na seleção brasileira, que ganhou os 2 jogos, empatou primeiro, na verdade, desculpa. Empatou com o Equador e ganhou do Paraguai na arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. Então, até então, provavelmente o Ancelotti ia ser o técnico do Real Madrid se não tivesse vindo para a seleção brasileira, tivesse aceitado o convite da seleção, né? E deu um up, né, assim, na seleção. Mas, assim, o assunto não é seleção, o assunto é mundial, que o Brasil é 5 vezes campeão mundial, todo mundo sabe. Então, o Xabi Alonso agora é o novo comandante do Real Madrid, né, que é o maior time do mundo, para mim. Não gosto do Real Madrid, mas é o maior time do mundo, não tem o que fazer. Os caras... como o Corinthians é o campeão da Copinha, tem 11 conquistas.
Aí o Real Madrid é o grande campeão da Champions, né? O Real Madrid é o maior É campeão. o maior e é o mais cotado para ganhar esse Mundial. Tanto que as casas de apostas estão explodindo. O Real Madrid estreia só na semana, né? É dia de semana o jogo do Real Madrid, né? Só na semana. E amanhã é só um jogo de estreia. Amanhã é um jogo de estreia, é o Palmeiras e Porto. Palmeiras e Porto. É hoje, na verdade, né? Palmeiras e Porto. Ato falho. Ato falho. O Palmeiras se estreia hoje, mas logo... Errata. Vai aqui, ó, errata. O Palmeiras estreia hoje logo contra o Porto, que é o principal adversário da sua chave. Sim, tem o Al-Ahly, sim, o Porto e o Inter Miami, que é o grupo do Palmeiras. Esse é o grupo do Palmeiras. E já pega logo a pedreira no primeiro... Você acha que o Palmeiras vai longe no Mundial, não? Cara, eu acho que sim. Vai sim, tem todas as condições de chegar numas oitavas. Agora, das oitavas pra frente, eu não sei, né? Mas, por causa que tá redondinho, né? O Abel... Agora eu pergunto pra você, Pombo. Sim. Meu querido. Sim. E também estendo pra vocês... nossos telespectadores. Meus amigos, é o seguinte, deixa aí nos comentários aí, qual é o time, o clube brasileiro que vai chegar mais longe? Boa. Essa é a pergunta que tá no momento. E no caso, você acha qual que vai ser mais pra frente? Flamengo. Pra mim, o Flamengo. Sabe por quê? Na minha opinião, o Flamengo vem desenvolvendo o melhor futebol no Brasil hoje, né? O time do Palmeiras, deixando títulos de lado, história, porque a história recente do Palmeiras e do Flamengo também é muito bonita, né? Mas, deixando isso de lado, tratando o agora, porque eu não posso chegar... num Mundial de Clubes e trazer nas minhas costas uma mochilinha com a minha história. Senão eu vou encontrar um Real Madrid lá, vai ficar humilhação, né, meu? Falar de história. Cara, pegar um Atlético de Madrid também já vai ser pedreiro. Então, pra mim, hoje, o clube mais competente do Brasil é o Flamengo. É o Flamengo. E vem, claro, Palmeiras vem logo em seguida. Agora, eu te pergunto, se o Botafogo, que foi campeão da Libertadores... Botafogo, campeão desde 1910. Você quer colocar fogo aqui no estúdio, mano? Tá doido? Tá, enfim. Assim, se o Botafogo não tivesse sido desmantelado, se tivesse mantido a Almada... O menino que foi pro Zenit, que agora me fugiu da cabeça o nome do jogo, do atacante até. Igor Jesus. Eu acho que provavelmente o Botafogo daria trabalho. Daria, mas como é que vai competir numa chave onde tem PSG, Atlético de Madrid e mais um time do continente asiático? Sounders alguma coisa, é africano. Africano. É difícil, né? Então, mesmo com esses jogadores, é difícil. Esse é um problema que a gente pode abordar no nosso próximo podcast. Exato, no próximo. Uma SAF realmente é bom para um clube? A gente está encarando uma realidade aí com o Corinthians, sim, por exemplo, onde existem vários interessados em transformar o Corinthians numa SAF e o Corinthians está tentando lutar com as armas que tem, com uma dívida que já se torna praticamente impagável. Que nem você comentou no Corinthians agora. Assim, Flamengo e Corinthians... Para mim, a importância é igual. Tanto de tamanho de torcida, que ambas são as maiores do Brasil. Mas, assim, como o Flamengo está no Mundial e não é uma SAF, não vai virar uma SAF, foi bem organizado até hoje, desde quando... Acho que Bandeira de Melo, que é o nome do cara que deu uma organizada lá. Eu acho assim, a hora que organizar os próximos mundiais de clubes da própria FIFA, o Corinthians vai estar.
tanto o Corinthians como o próprio Palmeiras que está Esse é um detalhe importante, sabia, Pombo? A gente está prestes a presenciar uma mudança muito grande no futebol sul-americano, sabia? Sim, porque acabaram... O nome dele é Johnny Fantino. Johnny Fantino. Ele acabou de incluir o futebol sul-americano no cenário mundial. Cara, assim, Boca e River Plate, eles sempre foram mais conhecidos em todos os times brasileiros. Todos os times brasileiros. Tanto que o clássico Boca Juniors e River Plate, que estão no Mundial, é muito conhecido. É transmitido. Toda vez que tem Boca e River, é transmitido para o mundo inteiro. Para o Brasil também, não, óbvio, né? O Brasil está incluído no mundo. Eu acho que o Brasil é do Brasil. Né? É do mundo. Então, cara, eu acho assim, que Boca e River Plate, tanto os três cariocas e o Paulista, o Palmeiras e o Botafogo, Flamengo e Fluminense, já são vistos, não tem o que fazer. Então, se o Johnny Fantino colocou mesmo, eu acho que ele deu mais visualidade. Não, eu falei errado. Visibilidade. Tanto que não que eles não precisassem, isso aí eles já fazem, né? São cinco gigantes sul-americanos, né? Então, assim, a partir do momento que eles estão no Mundial, já vão ser, já tem muito torcedor fora, então... Sim, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, o futebol sul-americano hoje, ele é composto principalmente por atletas sul-americanos. Eles conversam entre si, um paraguaio no Brasil, um brasileiro no Paraguai, um brasileiro no México, um mexicano no Brasil. Eles conversam muito entre si. Sim. Mas eu acho que agora está na hora de o cenário mundial começar a entender um clube brasileiro, um clube argentino, um mexicano, um latino. No caso, América, né? No caso, as três Américas, Central, do Norte e do Sul. Isso. Um clube latino como um clube mundial também, né? Opa, peraí. Eu sou um atleta de alto nível, eu jogo na Europa, eu tenho um clube onde vai conseguir me bancar na América do Sul, e eu vou estar no cenário mundial, vou continuar no cenário mundial, porque provavelmente esse clube vai estar lá, ou já foi credenciado para jogar o Mundial. Poxa, que honra vai ser. Às vezes eu sou reserva num clube europeu, mas eu posso ser o craque. O protagonista do time do Sul-Americano. Exatamente. Então eu vou para lá e vou disputar o Mundial. Porque, com a entrada das bets, as bets que injetam muito dinheiro nos clubes, tanto na América, aqui no Brasil, que já está dominado, né? Começaram a fazer, a migrar para os times do Sul-Americano. Um Boca, o próprio River, um Peñarol do Uruguai, que o Peñarol assim, para mim era um dos maiores que existia, mas de uns anos para cá. Mas é um Estudiantes também, que é o maior. O Estudiantes é o maior, que é o maior campeão de Copa Libertadores. Então, assim, qual é o surgimento das bets? Então, atrai o europeu. Tanto que o Grêmio tem o Amuso, que é um belga. Porque o Memphis Depay veio para o Corinthians, o Bright White está no Grêmio, e o Amuso, que veio, provavelmente deve ser... O Bright White deve ter conversado lá com o pessoal do Grêmio e trouxe o Amuso. O Amuso é belga. Então, o que você me perguntou faz sentido. Faz muito sentido. Difundir o futebol. Difundiu, exato. Apesar que antes era muito, muito centralizado na Europa. O jogador queria, assim, via os jogos da Europa, Liga dos Campeões, e queria... Agora é ao contrário. Se o jogador não dá certo na Europa, europeu, sei lá, um croata da vida, vem para o futebol brasileiro, o futebol paraguaio, o futebol uruguaio, porque está pagando bem. Apesar que o Brasil estava anos-luz na frente de um argentino,
um campeonato argentino, um campeonato uruguaio e tudo mais. Então, assim, é atrativo. E com esse Mundial, que vai começar hoje, que esse puta desse vai ser um jogão Porto e Palmeiras. O amante do futebol, para você que tá acompanhando a gente, que vai estar acompanhando a nossa estreia do Resenha de Arquibancada, vai concordar comigo. E sabe o que eu gostaria de chamar para trocar ideia e falar assim, mostrar assim? Kiso e Chola. Esses dois palmeirenses doidos que eu adoro de paixão, meus amigos queridos. Vamos tentar trazer eles num dia aqui? Vamos tentar? Vamos conversar com eles. Vamos tentar. Peço para eles dar risada, bastante risada. Diego Souza, Kiso, queremos você aqui. Jefferson Souza também, Cholinha. 2 palmeirenses e 2 corintianos. Olha que da hora, vai ser da hora. Já vem, já comenta o nosso vídeo, interage com a gente, porque nós queremos vocês aqui, hein, meninos? É nóis. E eu tenho uma notícia importante. Eu tenho algo importante. Bomba. Não, é só um comentário. Pode comentar, Eu irmão. tô suave, tô tranquilo. Agora quando começou, meu querido, eu pensei que eu ia botar um ovo. Eu pensei um pombo botar ovo. Como é que tá aí? Vocês estão comentando? Eu quero saber quem ganhou o Mundial e quem não ganhou. O Palmeiras ganhou o Mundial em 51? Ou é só pinga, mano? Eu acho que é pinga. E o Corinthians ganhou o Mundial em 2000 ou foi só um torneio de verão? É o bug do milênio. Né? É o bug do milênio. Então, a gente convida vocês aí. Eu quero saber como que tá essa enquete aí. Vamos comentar, gente. Sabe quem antecede o jogo do Palmeiras e Porto hoje? Hoje, qual que é? Então não é a estreia, né? Pelo jeito. Não, o primeiro jogo vai ser Al-Ahly e Inter Miami. Que é o anfitrião, Inter Miami, vai jogar com o Al-Ahly, né? Vai ser o primeiro jogo. Logo em seguida tem o Bayern. O Bayern de Munique. Joga às 13 horas. 13 horas. E antes do Palmeiras e Porto, tem PSG e Atlético de Madrid. Se você gosta de um bom futebol, esse é um ótimo jogo, hein? Uma ótima partida para você assistir. E depois você cura a ressaca vendo o Porto e o Palmeiras. Tá verdade. Mas aí, eu quero saber dos palpites dessas rodadas. Já que você falou desses jogos, manda pra gente aí os palpites dos jogos. Quem ganha? PSG Atlético de Madrid. Quem ganha? Porto, empate ou Palmeiras? Os palmeirenses vão voltar em peso, né? Aquele bem fanático. Vai ser uns 4-0. Não. Mas enfim. Eu acho que o Palmeiras vai longe, viu? Eu acho que não longe. Vai classificar nesse grupo. Eu tenho quase certeza que vai classificar. Vai ficar atrás do Porto. Ou não, né? Porque eles vão o ficar futebol, no Porto, né? Eles vão ficar no Porto. Uma vez quando eu jogava, eu ouvi dizer uma frase que era assim: futebol, meu amigo, é 11 contra 11. Você entra, se você tiver vergonha na cara, você não deixa o cara passar por você. Exato. É contato. Filho. Então, há um contato com o ser humano. Assim, é 11 contra 11, entendeu? Então eu não posso prever, não podemos prever que o Palmeiras não vai. Né? A gente pode, na verdade, fazer menção e opinar se vai ou não, mas quem vai decidir são os 11 que vão entrar em campo. E aí? Né? E também os 11 do Botafogo, que está no grupo da morte, os 11 do Flamengo, né? O Flamengo, pelo que eu estou dizendo aqui, tem a vida mais fácil. Depende. Né? Depende. O futebol não é ciência exata. A gente não falou do Fluminense, né? Com o Renato Gaúcho. E o Fluminense? Vai ou não vai? É uma caixinha de surpresa. Fluminense, para mim, depois que o Fernando Diniz foi mandado embora, já há bastante tempo, passou vários treinadores ali,
e parece que nada é para frente. Aí o Renato Gaúcho saiu do Grêmio, foi pro Fluminense, tá lá. E o bicho é uma perna, né? O Renato Gaúcho é uma perna. O negócio dele é jogar futevôlei em Copacabana junto com o Romário. Será? Ponto. É isso. Porra, baixinho, pá. Tô lá, tomando aguinha de coco, jogando futevôlei. Meu. Mas é isso aí. Então, ó, nós temos para o próximo programa, o pessoal vai comentar com a gente aqui, vai falar se o Palmeiras ou o Corinthians, quem tem Mundial, quem não tem. Pode falar. Se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem mandar para a gente no 1485-1246, tá? E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e dizer para vocês que eu estou muito honrado de fazer parte dessa galera, desse grupo, dessa equipe. Falar, né? Eu estou honrado por fazer com você, irmão. Obrigado. Não tinha pessoa melhor para falar. Obrigado. Você salvou, a gente começou aqui, eu tava uma pilha de nervo. Uma coisa que eu tô acostumado tanto a fazer, gente, meu Deus. E você deu uma bela de uma abertura, nosso primeiro resenha, esse sabadão aqui. Esse primeiro resenha de arquibancada, que espero que venha muitos. Um pouco nervosos, falando bastante do Mundial. O próximo podcast a gente vai falar da rodada, da classificação já de alguns, que provavelmente a segunda rodada vai estar acontecendo na segunda rodada. E até o final de julho, que é o final do Campeonato Mundial, a gente vai ver quem vai ser o campeão. É isso aí. Eu gostaria de passar para vocês o seguinte, o nosso resenha de arquibancada vai passar uma vez por semana. Porém, a gente vai continuar comentando sobre futebol no nosso Instagram, no Evair Viana Oficial. Pombo 1982. Pombo o quê? Pombo 1982. 1982. É o meu Instagram. Mas por que 1982? É o ano que eu nasci, né, meu querido? Meus altos meus 43 anos. Você já é avô, Pombo? Não sou nem pai, irmão. Eu não sou nem pai. Tu é pai, eu não sou pai. Não, porque, eu sou palhaço. É o seguinte, eu te conheço há muitos anos, cara, você sabe. Te carreguei no colo. Então. Não carreguei. O Pombo, ele começou sendo amigo do meu irmão mais velho, que é 10 anos mais velho do que eu. Aí depois, ele passou a ser meu amigo 10 anos depois. Já é estranho isso daí. Ele pegou a geração de trás, a minha geração, e ele vem forte para a próxima geração, que eu já vi ele andando com uma galerinha de 16, 17 anos por aí. Você faz... É um trabalho social que você faz. Não, eu sou eclético, não é epilético, eclético. É um trabalho meio social que você faz. Cara, eu acho que eu consigo transitar em todas as idades. Eu tenho esse feeling, assim, de entender o contexto da época. Entendi. Nós estamos na geração Z, né, meu querido? Então... Eu sou geração A, né? Antes de Cristo, né? Né? Tamo aí, né? Nós estamos na geração Z. Ele já é da geração A. E de A a Z tem um abecedário inteiro para você rodar. Entendeu? Então, eu tava lá junto com o Moisés quando recebeu a tábua e abriu o Mar Vermelho. Ele não viu o dilúvio, mas ele pisou na lama depois. Sim, não, eu tava dentro da arca, tio, tá tirando. Eu tava lá na arca lá, velho. É isso aí. Então, assim, toda semana a gente vai ter o nosso podcast. Todo a gente sábado vai falar estaremos muito, aqui. muito de futebol. A gente vai anteceder a próxima rodada, vai falar da rodada que passou também. E vai falar não só de Mundial de Clubes. A gente vai falar de Mundial de Clubes agora, porque é o que está no momento, né? Sim, depois vamos falar do Campeonato Brasileiro. Isso, brasileiro, enfim, os campeonatos. O nosso Libertadores. A gente está em casa falando de futebol, principalmente futebol brasileiro, futebol sul-americano. Eu falei em cima de você, perdão. Bonitinho, eu falei obrigado. em cima dele. Ai, gente. Então é isso, né? É isso, meu querido. Gostaria de agradecer a todos. Sim, vem aí pro nosso Instagram, da Rádio Mídia On, e entra no nosso WhatsApp, que é o 1485-1246, interage com a gente, começa a seguir a gente lá no nosso Instagram, e é isso, meu querido. Show de bola, show de bola.
Fechou. E o YouTube também. O YouTube, o site da página, radiomedia.com.br. E o YouTube da Rádio Mídia também. A nossa página vai estar lá. Os vídeos serão lançados lá também. Principalmente lá, né? Para vocês acompanharem. Obrigado. Obrigado, Fernando. Fernando e Fernando. Valeu, Fernando. Eu tava falando obrigado, Fernando. Diretor, Evair. obrigado. O diretor. Obrigado a todos. Deus abençoe. Amém. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Se você estiver assistindo, à noite, é boa noite. Se você estiver assistindo de dia, tem um bom dia. Bom dia, bom dia. Mas se você estiver alegria. assistindo de tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, valeu. Valeu.